Bom, boa tarde, pessoal. É, Vou apresentar um trabalho que foi apresentado lá no FIPEM de gestão de HH, de manutenção, otimização e produtividade, que ele conta assim, um pouco a história e as etapas que levaram a isso e uma mudança na rotina da manutenção da EPASA, né? Fala um pouquinho sobre mim, sobre a EPASA e como foi todo esse processo, essa caminhada de onde estávamos e aonde chegamos, né? Também aonde queremos chegar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem participar, podem me interromper, que aqui estou entendendo que é mais tranquilo do que lá no seminário, que a gente tem mais tempo e pode ser mais dinâmico também. Então, só alguns poucos dados meus. Sou engenheiro eletricista, formado no INP Toulouse e na UFRN, no Rio Grande do Norte, e fiz mestrado aqui na UFPB, Paraíba. Atualmente sou coordenador de manutenção elétrica da EPASA. E a EPASA, não sei se todos conhecem, mas é uma termoelétrica a óleo, né? Tanto diesel como o CB1, que funciona aqui na Grande João Pessoa, em João Pessoa, e tem uma capacidade de 342 megawatts de geração. Então são 40 motores marítimos, com seus geradores, né? Tem 6 transformadores de alta tensão, 230, alguns disjuntores, 230 também, caldeiras, separadoras e muitos motores. Então, qual foi a motivação que a nossa necessidade, né, na verdade, de mudança no perfil da manutenção da EPASA? Há um ano e meio atrás, mais ou menos, foi quando eu cheguei na EPASA, eu encontrei um cenário de praticamente manutenções corretivas, aquele famoso apagar fogo, enxugar gelo. É, não tinha pouquíssimas manutenções preventivas. É, a própria programação e rotina da manutenção, pouco documentada, sem muita organização, sem controles e principalmente fora a maioria das metas não eram atingidas. Então, enfrentei algumas dificuldades, principalmente porque eu cheguei substituindo um antigo gestor que tinha construído a usina. Então, já fazia quase 10 anos que ele estava à frente da equipe. Ele tinha formado a equipe, inclusive, e toda mudança é, de coordenação, né, de gestão, já é um choque para a equipe. Então, tinha muita cultura enraizada, algumas pessoas reativas, né, avessas à mudança, e isso tanto foi uma dificuldade, mas que também serviu para talvez a gente pular alguns degraus e conseguir objetivos mais rápidos, que eu vou mostrar é, nos próximos slides. Então, no fundo, o que queríamos era isso, era, como a gente chama, arrumar a casa, fazer um melhor controle da manutenção e começar gradativamente a reduzir as corretivas e aumentar as preventivas. Mas como faríamos isso? Bom, as primeiras etapas do processo foi estabelecer uma rotina de programação da manutenção e não simplesmente o, o departamento de operações, né, no caso, que é o nosso principal cliente, solicitar demandas e íamos atendendo. Então fizemos uma rotina de programação de verdade da manutenção. A gente já trabalhava com software bem poderoso, não sei se vocês conhecem, que é o Info EAM, próprio para manutenção. Então, tínhamos a ferramenta, mas não a utilizávamos como deveríamos. Então, após essa etapa de programação, começamos a estabelecer os planos de manutenções preventivas de diversos equipamentos na usina. Eu vou a seguir. Criamos um relatório de área de manutenção que tanto serve como histórico do,
da nossa manutenção, como também melhora a comunicação entre os outros departamentos da empresa. Para isso, revisamos os indicadores de manutenção, indicadores aquela que a gente são o que a gente quer medir, o que a gente precisa acompanhar para alcançar um objetivo. Então, tinham alguns indicadores que simplesmente não faziam sentido, era apenas para fazer volume, então enxugamos alguns e incluímos outros, eu mostro também mais na frente. E criamos alguns relatórios que são importantes e até hoje vêm nos ajudando, extraídos do próprio sistema, do Info, que nos baseia a manutenção, a algumas tomadas de decisão, principalmente em relação à equipe e a relação de periodicidade de manutenção, entre outros. Fazemos reuniões quinzenais, né, com toda a equipe, principalmente para tratar de programação e preventivas, e mensais em relação à apresentação de resultados e indicadores. E aí, por último, é uma coisa que na época a gente estava implantando, hoje já está mais consolidado, estabelecer tempos padrões para as atividades e acompanhar a produtividade na execução das manutenções. Então, o primeiro processo, como foi? A programação, antigamente, ela era impressa em uma folha e constava lá no quadro de programação, digamos assim, mas a maioria dos turnos, a usina funciona 24 horas, né? Então tem 3 turnos, manhã, tarde e noite, e um quarto turno que funciona no horário administrativo. Mas a maioria das programações era apoio à operação, ou seja, os técnicos ficavam disponíveis para atender emergências que a operação solicitasse. Caso a operação não solicitasse, bom, ficava a cargo do técnico fazer alguma manutenção. Então, isso foi uma das primeiras coisas que a gente mudou. Estabelecemos uma manutenção, uma programação individual, e não mais por turno, primeira coisa. Por quê? Porque nem todo o serviço, todas as pessoas integrantes do turno eram necessárias fazer a mesma OS, né? O turno era composto por entre 2 e 4 pessoas, depende da escala de folga, né? Mas normalmente seriam 3 pessoas. E nem sempre as 3 pessoas trabalham na mesma atividade. Então, conseguimos separar e, com isso, ganhar mais indiretamente mão de obra disponível para execução de iOS. Né? Então, por vezes, tem uma pessoa que trabalha só nos aqueles serviços que é possível trabalhar de forma individual e uma dupla atendendo serviços que são necessários 2 pessoas, por exemplo. Quando há necessidade de um serviço com 3 pessoas, a mesma programação cai para os 3. Né? Então, fizemos um exemplo aqui do lado, que era uma programação individual, diário, por pessoa, por turno. Então, agora, o técnico, quando chegava na segunda-feira, por exemplo, ele já tinha a programação da semana inteira. Todos os dias, todos os horários, o que é que ele devia fazer. E estabelecemos algumas prioridades. Bom, ele tem que seguir à risca a programação? Nem sempre. Pode ser que aconteça uma ocorrência, né, uma corretiva de emergência que é mais importante do que a programação dele. Então, a gente tem um supervisor que consegue orientar isso, né? Bom, dê uma pausa na programação, atenda a corretiva, depois você volta. E o que ele não conseguiu fazer é reprogramado. Mas definir essa prioridade também foi um passo importante que, quando tudo é urgente, nada é prioridade. Né? Então, a própria operação, os operadores precisaram se conscientizar que algumas manutenções são mais importantes que outras. Algumas manutenções, por exemplo, conseguem indisponibilizar uma máquina, 8 megas, e outras não. Então, esse foi um dos critérios que levamos para estabelecer a priorização. Então, o que antes era uma folha virou um quadro, aqui um mural de programação, por dia, por pessoa, e hoje em dia já está no celular, né? No mobile, que a gente chama. É um plus do Info, tem o Info Mobile, que a gente consegue baixar para o celular dele. No nosso caso, a gente comprou celulares próprios para a área industrial, e eles, quando cada um tem o seu celular, virou uma ferramenta de trabalho onde ele consegue puxar sua OS,
registrar o horário que começou, terminou, incluir mão de obra, incluir material, abrir ou uma nova ordem de serviço se for necessário. Então hoje ele consegue fazer tudo pelo celular. A própria programação dele diária está lá e a gente ainda mantém o quadro no sentido de deles ver a programação semanal, né? Mas todo dia quando ele chega atualizado, ele sincroniza o celular e ele tem a manutenção, o que ele vai fazer naquele dia. Então, daí já começou a ter uma mudança de cultura que os técnicos passaram a ser mais cobrados pelo atendimento das ordens de serviço e do cumprimento da programação, que futuramente virou um indicador próprio, que até então não existia. O segundo passo foi estabelecer o plano de manutenções preventivas. Então, junto com a equipe, né, elencamos todos os equipamentos que existiam e seriam necessários fazer a manutenção preventiva para evitar uma possível falha. E, bom, são inúmeros equipamentos, listamos aqui os mais importantes, mas não só definir qual equipamento, mas qual é a periodicidade de manutenção, quais são as atividades que precisam ser feitas em cada manutenção. O próprio Info, a gente consegue cadastrar isso, e ele gera um calendário anual de manutenções. Então, aqui tem alguns dos equipamentos, nossos equipamentos, a, a periodicidade de cada um e como ele está espaçado ao longo do ano. E é importante ter essa visão ano, porque não adianta a gente acumular muitas manutenções em determinada semana e deixar folgado em outras. Então, tem manutenções que são a cada 4 meses, a cada um ano, a cada 5 anos, semestralmente. Então, cada equipamento tem a sua especificidade. E é preciso que a gente espace isso ao longo do tempo, até porque a gente sabe que vão surgir corretivas. Então, a gente tem que deixar HH disponível, digamos assim, para uma emergência. Então, aqui foi só esse slide, na época não tinha lá no FIPEM, mas eu consegui puxar ele lá para cá. E esse é um calendário que também é importante porque os próprios técnicos conseguem ter uma visão diária, semanal e agora até anual. Então eles sabem que está se aproximando a manutenção, uma preventiva de determinado equipamento, que às vezes, se vocês virem alguns aqui, dura 2, 3 meses, pelo volume de equipamentos na planta. Então, isso necessita um planejamento prévio. Para cada preventiva desse, existem diversos materiais que são utilizados e que precisam estar disponíveis na época da, da manutenção. Alguns demoram 2 meses para chegar, alguns são importados, levam 4, 6 meses. Então, um ciclo que precisa ser bem ajustado e bem planejado para que rode o ano todo de forma satisfatória. Falar só um pouquinho do RDM, não sei se, bom, quem trabalha com manutenção sabe principalmente com turno, como é a dificuldade da passagem de turno, né? Então, de um turno para o outro, normalmente o pessoal, tem gente que trabalha com um caderno, né, para passar o turno. A gente trabalhava com e-mail. Então, todo final de turno, os técnicos escreviam um e-mail com tudo que tinha feito, tudo que estava pendente, que estava passando para outro turno. E com isso, não só passava para a área interna, né, da manutenção elétrica, como das outras áreas, a manutenção mecânica, operação, infraestrutura, etc. E era uma coisa que se perdia muito tempo. Tudo que ele registrava no Info, né, todas as atividades, ele acabava tendo que escrever de novo, ou copiando e colando no e-mail. Bom, não fazia muito sentido. Então, criamos uma rotina, uma macro entre Excel e Info que diariamente, numa determinada hora, ele puxa todas as OS que sofreram alguma alteração, principalmente de status e de descrição. Então, tudo que alguém escreveu em alguma OS ou que ela mudou de status, ele vai acumulando e no final do dia ele manda um e-mail divulgando tudo que foi feito durante aquele dia da usina.
começamos na manutenção elétrica, mas hoje todos os departamentos utilizam isso. Então, virou um histórico das manutenções e acaba sendo uma ferramenta, vou dizer poderosa, né, mas uma ferramenta muito boa de comunicação interna da empresa. E aí a gente escolhe para quem vai, se sobe para gerência, diretoria, etc. E isso acabou também policiando os próprios técnicos de que tudo que eu escrever, o pensamento deles, né, tudo que eu escrever, que eu fiz ou não fiz no OS, a usina inteira vai ter conhecimento. Então eles passaram a detalhar melhor o que estava sendo feito, ou qual era o problema que tinha sido encontrado, ou por que não conseguiu fazer uma determinada manutenção. Então foi uma coisa aparentemente simples, mas que começou a ter uma influência forte sobre os técnicos. Então revisamos praticamente todos os indicadores de manutenção, né? Criamos esses novos aqui, que era tentar conscientizar o técnico da importância dele registrar suas horas no Info. Ou seja, o que ele trabalhava, onde ele trabalhava, registrar corretamente essas horas dentro de cada OS. Para que a gente pudesse calcular o custo de manutenção de uma determinada atividade, e também que a gente conseguisse aumentar a ocupação deles, né? Então, criamos um indicador de horas registradas, que eu vou mostrar, um indicador de cumprimento da programação, que até então não tinha, um muito importante que é backlog de OS. Até então, as OS iam sendo criadas, né? Ou pela operação, ou por nós mesmos, alguma preventiva esporádica, e elas iam se acumulando, os supervisores faziam a programação, enviavam para os técnicos, mas não tinha assim uma noção de, bom, qual o nosso HH disponível frente ao nosso volume de OS, o que a gente tem de backlog para de serviço. Eu acho um pouquinho mais na frente. Em relação a um indicador para OPEX, que também não era controlado, de despesas operacionais, de disponibilidade de equipamento, e criamos um novo de produtividade. Só alguns exemplos desses indicadores, por exemplo, de horas registradas no Info. Na verdade, horas registradas no nosso sistema de OS. Né? A gente começou a enxergar o quanto alguns colaboradores registravam suas horas frente ao tempo que ele estava na usina, né, descontar as horas de treinamento. Teoricamente, ele não estava associado em nenhum OS. E aí a gente começou a acompanhar isso de forma individual. A maioria dos indicadores eram acompanhados de forma macro, tipo cumprimento da programação, se existisse, né, na manutenção elétrica, ou no turno. Mas preferimos acompanhar de forma individual. Esse e outros que são pessoais, né, a gente acabava divulgando apenas nas reuniões internas. No quadro de metas ou na divulgação das metas para os outros departamentos, a gente colocava esses globais de por turno. Mas o interno era importante porque, ao nosso ver, né, cria uma competição saudável. Então, apesar da exposição, mais profissionalmente, bom, a gente não vê nenhum problema nisso, mas é uma competição saudável entre eles de, poxa, eu preciso melhorar, ou eu estou bom, eu devo continuar assim. Então, cumprimento da programação, da mesma forma, de forma individual, a quantidade de OS que ele executou sobre as que estavam programadas para eles, sem contar com OS extras, né? Realmente o que estava programado, o que foi realizado, foi programado. Então, esse é um dos mais, para mim, os mais interessantes, que é o indicador de backlog. O backlog aqui é a curva em azul, né? Então, ele mostra uma tendência de redução, como vocês podem ver ao longo dos meses, e mês a mês ele mostra tudo que foi aberto, tudo que foi encerrado, e entre esse aberto e encerrado, o que eram necessidades da operação, em amarelo, né? Os roxos, que eram preventivas, ou o branquinho, que eram OS abertas avulso. Né? Nem era necessidade da operação, nem era preventivas. Provavelmente eram corretivas ou de inspeção nossa, própria da elétrica.
Então, mês a mês, a gente vinha acompanhando a evolução desse indicador. Por quê? Bom, se o backlog aumentasse, obviamente a gente estava com um déficit de mão de obra, né? Ia chegar um ponto que a gente ia ter muito serviço, pouca gente, e as corretivas iam aumentar. E vice-versa. Se o backlog está diminuindo, então estamos reduzindo o número de OS, temos mão de obra disponível para executar mais preventivas, por exemplo. Ou redução. Foi o caso. Bom, o indicador de controle de orçamento, que eu acho que é básico para qualquer indústria e empresa. Aqui com a faixa de 5%, que é o nosso critério, além do alvo. Um indicador de disponibilidade de equipamentos, que aqui também a gente conseguiu englobar mais alguns equipamentos do que era feito na época, mas principalmente que eles eram apurados de forma automática. Então, no próprio supervisório, ele conseguia varrer o supervisório, identificar o que estava disponível e o que estava indisponível. Então, dia a dia ele ia fazendo isso, no final ele traçava uma média mensal, para também não ser só uma fotografia na hora de apurar o indicador. E com isso a gente via se tinha equipamentos que quebravam mais do que outros, que estavam mais indisponíveis, e a gente conseguia focar um pouco a nossa atenção naqueles equipamentos que tinham maiores recorrências, digamos assim. E aí vem o que foi a última parte, né, desse trabalho, que era a determinar uma forma de calcular a produtividade da equipe. Então, tem várias formas de fazer isso, né? O próprio Heitor apresentou um que é do... Desculpa, Heitor, eu esqueci o título, mas eu me lembro que é Conhecimento a priori. isso, conhecimento a priori, que é um método que você aplica uma entrevista, né, a experiência de cada um, a área de atuação, bem interessante, contra o lado de análise puramente de dados, né, que foi o nosso caso aqui. Na verdade, a gente fez um mix dos dois, mas pegamos o histórico dos últimos anos de todas as OS da manutenção elétrica, né, classificamos cada uma e depois fomos para o conhecimento a priori, né? Vamos criticar esses tempos. Então, pegamos uma média interna, porque também a gente acaba encontrando algumas inconsistências, por exemplo, OS que com um tempo muito curto. Então, tinha um OS de uma corretiva em algum sensor, o técnico chegou lá, o sensor estava funcionando. Ou era um outro problema que ele resolveu em 2 minutos. Resetou e resolvido. Então, isso acabava sujando a média, né? Ou outras OS que ficavam abertas por muito tempo e já tinham sido executadas. Então, descartamos esses maiores e menores tempos e pegamos o núcleo ali, que seria um tempo mais padrão, mais mediano, de execução de cada tipo de serviço. Isso se não me engano, deu uns 3 ou 4 mil serviços. Então, conseguimos definir o tempo padrão para cada atividade e estávamos ajustando isso anualmente e hoje a gente está ajustando isso semestralmente. A gente passamos pela crítica e depois, hoje a gente vai reajustando, porque precisa reajustar, porque a tecnologia muda, surge uma ferramenta, surge uma dificuldade que antes não existia, as pessoas, então preciso sempre revisar se estamos ou não adequados àquele tempo. E aí traçamos também a produtividade individual de cada um. Esse é um indicador mais polêmico, mas a gente vem obtendo ganhos. Hoje por exemplo, nosso backlog está baixíssimo, nossa taxa de preventiva está muito alta e corretiva baixa. Então, assim, em 1 ano e meio, praticamente, a gente mudou totalmente o perfil da manutenção. E aí, alguns benefícios
obtivemos, né, foi o engajamento dos colaboradores, apesar daquela ressalva inicial, né, daquele medo da mudança, que é normal, da cobrança inicial, quando assim as coisas são bem planejadas, acordadas e justas, eles abraçam a causa, né? E foi isso que aconteceu. Eles abraçaram e hoje eu vejo que eles trabalham bem empolgados, bem engajados com isso. Eu sinto que era uma necessidade que eles tinham de aumentar as preventivas. Então, reduzimos o backlog, reduzimos o custo de manutenção e, principalmente, aumentamos a disponibilidade dos equipamentos. Existia uma meta, bom, que é de usina, de 96% de disponibilidade para junto à ANS, e depois de praticamente 5 anos que a gente tinha perdido essa meta, há 2 meses atrás a gente recuperou. Bom, falei meio pouco rápido, mas 25 minutos em resumo, era isso. E tô tentando abrir o chat aqui que eu vi que alguém falou. Eu fui fazendo a anotação aqui das perguntas, Leandro, para ir te fazendo em ordem, ok? Se Certo. quiser, eu vou fazendo as perguntas ou abrindo para o pessoal fazer. Pode ser, pode A ficar à primeira, vontade. Se eu souber responder, a primeira pergunta que foi lançada é o seguinte: vindo de uma gestão anterior e tendo que fazer todas as alterações para a implantação de rotina de manutenção preventiva, houve necessidade de redução de efetivo? não. A gente não reduziu. Teve necessidade de substituição. A gente tinha um quadro relativamente enxuto de 10 técnicos, 2 auxiliares e 2 supervisores. E desses, 2 foram substituídos, porque realmente eles não se enquadraram nessa na nova gestão, né? Nesse novo conceito de manutenção. Então a gente não reduziu o quadro. A gente agora está fazendo muito mais com o mesmo, né? Não está fazendo muito mais com menos. Mas também porque tem uma demanda reprimida muito grande de manutenção. Hoje assim, a gente já está confortável, digamos assim, com a nossa manutenção. Então, bom, por enquanto a gente não está pensando em redução, apesar de já ser possível. Ok. A outra pergunta foi: os resultados são divulgados de que modo para os colaboradores? Dessa forma aqui mesmo, mostrando. Isso aqui não são todos os indicadores, né? São alguns, mas para a equipe interna, nós divulgamos dessa forma. Uma reunião, a gente faz uma reunião mensal, dura umas 2 horas por aí, que a gente mostra todos os indicadores, o que foi atingido, o que não foi, por que não foi, dá abertura também para eles não se justificarem, mas sugerirem melhorias, mudanças, necessidades, mas é feito de forma presencial numa reunião. E aí, por fora, assim, a gente mostra os indicadores macros por turno ou o da empresa todos, que a gente imprime, coloca no quadro e manda uma apresentação para toda a empresa por e-mail. A outra pergunta é: existe alguma manutenção autônoma onde os operadores podem realizar alguma intervenção, como lubrificação, por exemplo? Existem. Os operadores, esse foi um exemplo bom. Eles fazem a lubrificação de alguns motores. A gente tem 430 motores de ventilação forçada, que são os próprios operadores que fazem a manutenção. Tem algumas manutenções mais simples também, de substituição de manômetro, que também eles conseguem fazer. É, acho que só. Tem algumas manutenções simples que eles fazem. Outras eles passam para a gente. Né? Ok. É, outra coisa é: quais foram as fontes de consulta para estabelecimento dos indicadores? Eu vejo assim,
Inclusive, esses indicadores que você colocou, a gente também tem na empresa que eu trabalho, é claro que com outros nomes, mas a mesma lógica. Queria ver a fonte, de onde que você trouxe isso aí para a Repasa. Eu vim da Energisa, que é a distribuidora de energia aqui da Paraíba. E também eram alguns dos indicadores que eu tinha lá. Eu tentei trazer alguns indicadores classe mundial. Acabei conseguindo só disponibilidade. Iniciei um MTBF, MTTF, mas ainda não deu para emplacar. É difícil fazer o cálculo com o nosso sistema. Mas eu tentei trazer alguns indicadores classe mundial para poder fazer comparação entre os hinos, mas de onde eu trouxe realmente foi da distribuidora. Outra é, como é que foram estabelecidas as manutenções preventivas? Né? Com que base vocês estabeleceram o que, quando fazer, etc. A gente usou duas coisas: o conhecimento a priori, né, e o manual do equipamento. Ou experiência e manual. A maioria, quase praticamente todos os equipamentos, né, ele cita a manutenção preventiva, mas a gente tem a experiência de praticamente 10 anos de manutenções tanto dos técnicos como dos supervisores. Então, isso até hoje a gente vem ajustando. Estabelecemos a periodicidade de acordo com a, a expectativa de quebra, né? E aí a gente vai ajustando. Se não me engano, a gente faz isso a cada 6 meses. A gente ajusta se aquela periodicidade está atingindo o nosso objetivo ou não. Precisa aumentar ou precisa reduzir. Tínhamos equipamentos, por exemplo, que o pessoal fazia manutenção a cada 6 meses e ele podia passar um ano e ainda assim ele não ia ter falha. Então a gente conseguiu ajustar. Essa parte aí foi mais por experiência do pessoal, mas as atividades praticamente pelo manual, pelo fabricante. Outra pergunta é como é que vocês estão usando os dados registrados, como HH, taxa de falhas, etc. Vocês têm alguma rotina de análise desses dados? A principal rotina hoje é foco da manutenção. Tínhamos taxa de falha, por exemplo, nos dampers, que era altíssima. Toda a partilha de usina era o nosso maior dor de cabeça, eram os dampers que falhavam e desligavam as máquinas. E aí a gente acaba dando um foco maior na manutenção dos equipamentos que ou que mais falham ou que a consequência da falha é mais grave, né? E com isso a gente começa a ter uma disponibilidade maior da usina e tem menos retrabalho, principalmente. Então, assim, o uso dos dados hoje de falha seria isso, e de registro de HH ou de produtividade ou de ponto, a gente também usa para fazer a avaliação de desempenho do pessoal. Acabou virando uma métrica da avaliação de desempenho deles, alguns desses indicadores. E outra pergunta é, são realizados estudos de MCC sistematicamente, de forma a sempre otimizar a atividade de manutenção? Não, infelizmente não. Era uma coisa que eu tô tentando ainda, mas não consegui fazer de forma sistemática, né? Fizemos lá atrás e, bom, bem superficial, mas é uma coisa que a gente precisa implantar isso. Hoje em dia é fundamental, né? Manutenção centrada na confiabilidade. Uma coisa que eu reparei quando no gráfico de HH apontado, né, sobre o disponível, é que algumas pessoas estavam com 100% ou muito próximo disso. Aí vem duas perguntas em cima. É apontado somente HH de execução, mão na massa, ou ele aponta HH de separação de ferramenta, apontamento? Como é que isso é visto, um apontamento de 100% de HH? Então, isso aí tem o pessoal que é mala, né? Ele que registra a hora, então ele, por exemplo, ele chega na usina, ele abre o celular e começa a trabalhar. E nem sempre isso é verdade, como a gente bem sabe. Só que isso acaba caindo na produtividade.
Então, se ele faz isso, ele vai ter uma produtividade menor, provavelmente. Se ele está incluindo horas de separar ferramenta, ou no tempo que ele está no DDS, ele disse que ele está atendendo a OS, ele vai ser mais improdutivo do que os demais. Então, provavelmente esse cara que deu lá 100%, ele focou sua atenção em registrar a hora, né? Então, provavelmente ele está se inserindo em OS, horário de OS, assim que chega até a hora que sai o que não deve ser verdade. E ainda nessa linha, eu vi que a meta estava em 70%. Como é que você estabeleceu essa meta de 70%? Eu digo isso porque o benchmark mundial de tempo destinado, né, de range time é de 65%. A gente tentou botar um pouco maior do que a benchmark para tentar puxar eles, tentar forçar não, né, estimulá-los a, a ter o maior tempo disponível de execução. Então a gente botou um pouquinho maior, sabendo que talvez eles não atingissem, mas por outro lado gerou essa coisa negativa deles tentarem manipular o indicador, né? Acaba acontecendo. Tanto que onde eu trabalho também, né, tem algumas pessoas, alguns pontos que fazem isso, registram a mais do que o real, você vê claramente. Tem gente que passa de 100%. Mas esse cara fez hora extra? Né? É, Esse cara já bateu sem- o cartão e já fez manutenção na catraca? parece que o pessoal tá levando o celular para casa e de lá ele tá computando hora. É, é uma desvantagem desse indicador, mas é relativamente fácil de pegar, né? Ele foi assim, quando a gente criou ele, na época, a gente queria estimular o pessoal a registrar tudo que ele fazia. Existia muita manutenção que era feita e no final ninguém tinha conhecimento nenhum, porque ele não registrava no info, ele não colocava no e-mail, se perdia, ficava sem registro. Então, dessa forma, a gente começou a estimular que tudo que fosse feito na usina ficasse registrado por tempo indefinido. Né? A motivação é a mesma, né? A gente também tem uma motivação assim, que o pessoal fazia corretiva e, pô, vou avisar não, porque vai abrir a ordem, vou preencher a ordem. Quero preencher a ordem não, quero estar no campo, eu quero apertar o parafuso, eu quero resolver. Aí com, corrigia vários problemas e esses problemas não nem Esse, apareciam para você calcular no MCC, numa análise de é, falha, você, coisa assim, né? você perde o histórico e É. acaba deixando de atuar. E aqui tem outra pergunta em cima disso aí, o seu time de manutenção leva o celular de apontamento para casa? Não, leva não. Leva não. Fica lá. Eu dei só o exemplo, né? Parece até que o cara tá levando para casa e apontando de lá. E esses celulares, eles são pessoais, os caras entram na empresa e cada um tem um celular, ou é feito um rádio, que ele é rotativo, cada um pega o primeiro celular que tiver lá e usa? Não, ele é um celular do turno. Então, assim, para cada turno a gente tem 3 celulares. E, assim, não é pessoal, cada um tem o seu. Tem 3 celulares de cada turno. Aí, como as pessoas giram no turno, né, não dá para ser individual. Mas cada um, quando chega, tem que pegar, se logar, né, começar a computar suas horas. Mas não é pessoal, não. Ok. Tem uma pergunta aqui. No caso de desvios em relação ao indicador de produtividade, quais ações são consideradas, né, são tomadas? A primeira é a gente conversar com o colaborador, tentar entender o porquê que, por exemplo, se um deles só é mais produtivo, digamos, positivamente, né? Então, pô, o que é que esse cara está fazendo de bom ou de ruim, né? Que ele pode estar pulando procedimento, por exemplo, para ser mais produtivo, ou ele encontrou uma técnica de fazer a manutenção que ninguém conhece. Então, primeiro é tentar entender que mágica é essa que ele está fazendo para ser tão produtivo. Se for uma coisa boa, bom, vamos transformar isso num padrão e tentar replicar. E o outro lado é que, se for o contrário, né? Se for um cara que tem uma produtividade muito baixa, tentar entender também qual a dificuldade dele. Será que ele está
ele não está entendendo qual é o plano de manutenção, uma coisa específica pode estar atrapalhando muito ele, porque ele está fazendo de uma forma ou errada ou diferente dos outros. Então, acho que o primeiro passo é tentar entender individualmente o porquê, né? E aí, se for, bom, se não tem justificativa, não tem treinamento, não tem nada, talvez seja o tônus da pessoa mesmo, né? E outra é, o indicador de produtividade é calculado dentro do software de CMMS ou de modo externo, via planilha de cálculos? A gente calcula externo. Pelo software, a gente consegue puxar os tempos. E aí, no Excel, a gente consegue fazer o cálculo, mas é externo. A gente faz por Excel. Roda uma macro para puxar todos os tempos de todas as AS de cada um individualmente e ele vai calculando a atividade individual por serviço. Até, Outra coisa, oi? até existe no Info a produtividade, mas não é da forma como a gente queria. Ele calcula a produtividade só se aquela OS foi executada naquele dia, naquela hora que a gente estabeleceu. Aí se o cara executar ela em outro dia, por exemplo, ele não conta. A gente não achou justo. O... eu tinha reparado aqui que no indicador, no gráfico do backlog, né, o backlog ele está decrescente. Ou seja, isso mostra mais recurso do que você precisa. Embora se você for comparar em termos de quantidade de dias e com benchmarking, você vai ver que ainda está acima do que é esperado, né? Vocês estão esperando chegar na reta, chegar num ponto para diminuir o pessoal e deixar uma reta, ou realocar, ou vai deixar assim mesmo até e ver até onde dá? Não, uma coisa que a gente percebeu foi que o backlog é diretamente proporcional a corretivas e o quanto a gente escolhe de preventiva, né? Assim, a preventiva tem uma periodicidade que nós mesmos atribuímos e definimos quando ela seria feita. Então, inicialmente, quando a gente viu que o backlog estava caindo, boa parte disso era o nosso poder de atendimento de corretiva e ia sobrar tempo para fazer preventiva. Então, vamos aumentar as preventivas. A nossa ideia é deixar ele estabilizar. Se teoricamente ele estabilizar, é porque a gente tem o volume de HH suficiente para atender as demandas que vão surgindo. Então, teoricamente, não precisaria cortar, né? Então, a gente pode aumentar as preventivas para deixar isso se estabilizar. Se começar a cair aí, ainda mais, aí sim a gente está com excesso de HH disponível, né? Mas inicialmente a gente converteu essa disponibilidade, né, em aumento de preventivo. E Isso é interessante, Heitor, é porque eu não peguei o dado mais atual, mas agora nesse momento de pandemia, a gente começou a trabalhar com pessoal reduzido. Não sei se isso deve ter acontecido com vocês também. Então a gente reduziu a quantidade de pessoas na usina, praticamente pela metade. E aí o backlog começou a aumentar. E aí foi um dos, assim, do nosso subsídio de mostrar para a diretoria, ó, a gente vai ter que ou voltar ao que era antes ou tentar trazer o pessoal, porque o nosso backlog está aumentando, vai começar a época que vai perder o controle. E também, assim, começou a flexibilização do governo e a gente começou a retornar com o pessoal da usina. Mas foi nítido, assim, de que no momento que o pessoal se ausentou, a curva começou a crescer. essa era justamente uma das perguntas que tinha aqui, é como se comportou o backlog nos cenários atuais, né, de pandemia. Foi aumentando, ela inverteu aí. Eu tive um caso onde a pandemia ajudou a comprovar o cálculo que eu tinha feito, né? Uma das unidades que eu tinha feito análise, disse, ó, essa unidade aí está com o dobro de pessoas que precisa. O pessoal, não, você tá, já, essa aí impacta, com certeza. Aí quando teve agora na pandemia, 40% foram afastados por confirmação ou suspeita de contaminação do Covid. E
mês passado, retrasado. E, e a equipe conseguiu atingir todas as manutenções que tinham que fazer no mês. É uma equipe de uma empresa contratada, e a empresa contratada recebeu 100%. Então, quando o gerente foi liberar o pagamento, eu falei, pô, tô pagando 100%, o pessoal fez com metade. O que está acontecendo? Eu disse, você tem o dobro de pessoas que você precisa. Você perdeu 40%, você ainda fez com tranquilidade. Comprovou. Eu pulei alguma pergunta, pessoal? Eu tentei sair anotando aqui, copiando, vizinho de ver no chat. Aí toda vez que alguém copiava, mandava uma pergunta, eu copiava e colava aqui no bloquinho do Cobra. Teve uma pergunta de MCC que foi pulada. Não, eu perguntei sobre o MCC, se ele usa o MCC, né? Foi, Essa eu perguntei. foi. Eu vi alguém aqui que disse que o colaborador levou o celular para casa, ficou 15 horas de seu apontamento. Pode acontecer, mas... E tem mais alguma pergunta, pessoal? Que eu tenho pulado, que vocês queiram fazer? Quem quiser também pode abrir o áudio para perguntar, ok? Ou fazer comentários. Vou deixar meu e-mail aqui, que é o e-mail lá da usina. Também, se alguém quiser mandar algum e-mail. Depois, se quiser fazer uma visita, que passar essa pandemia aí, Obrigado. fiquem à vontade. Bem, quem quer perguntar mais alguma coisa, pode abrir o áudio, pode mandar por escrito. Se quiser mandar depois, está aí os contatos do Leandro. Muito boa apresentação, ela foi muito bem elogiada durante o evento presencial que tivemos do FIPEN desse ano, né? Ano que vem vamos ter outra apresentação, Leandro. Vamos. Preparar outro estudo aí para ano que vem. Quem sabe o resultado do MCC, né? Vou tentar. É uma boa. E caso ninguém tenha mais perguntas, a gente pode encerrar. Opa, alguém escreveu aí, caramba. Eu acho que queria mandar para outra pessoa. Bem, Leandro, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade aí para eu estar. Opa, tem uma pergunta. Essa é uma pergunta de última hora. Não, Heitor, foi. Heitor, tá escutando? Tô escutando. Heitor, tá escutando? Tô sim. Pode Não, não é falar. pergunta, não. É porque no meu computador apareceu HP aí, eu tava dizendo que muito boa apresentação. Aí, como eu vi que não tava meu nome, aí eu botei meu nome. Charamba, o que tava fazendo? Beleza, já. É, o Vitor perguntou sobre o gráfico radar, radar de disponibilidade. É obtido a partir do supervisório de produção? Ele é obtido e cruzando com as quebras. Isso, ele é obtido a partir do supervisório. Assim, todo dia, uma determinada, bom, que a gente estipulou, ele vai ao supervisório e pega tudo que está disponível e indisponível, todos os equipamentos. Daquelas classes que a gente escolheu, né? Por exemplo, separadoras, motores, sensores. A gente tem na usina hoje quase 7.000 sensores. Então, assim, manualmente seria impossível de se fazer. Então, todos os dias ele vai reduzindo, desses 7.000, tantos estão disponíveis. E aí a gente vai fazendo o histórico, né? Para depois calcular o indicador. Muito bom. Antigamente, só como exemplo, a gente tinha 430 motores do CRP, né? Ventilação forçada. Antigamente o estagiário todos os dias ia lá e ficava contando. Quantos estavam piscando e quantos estavam verdes. Estagiário é isso mesmo, né? Bem, coitado dos estagiários. É interessante isso aí. A gente está tentando fazer também na empresa algo assim, de pegar o monitoramento, cruzar com a falha, porque muitas vezes o pessoal tem, como a empresa ela é de nível nacional, com várias unidades espalhadas, às vezes o equipamento falha e a pessoa não abre uma nota, ou então Isso a demora gente para tenta. perceber. Aí a gente está tentando fazer alguns cruzamentos de que quando dá problema no supervisório, a nota seja aberta no SAP automaticamente. A gente está Tem fazendo isso problema. também. Na hora que der a indisponibilidade, ele vai abrir um OS automático no INF.
Tem que primeiro Isso tem fazendo a gestão de alarmes, né? Tem muito alarme falso, né? eu ia dizer isso agora. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Ele pode dar um alarme falso, mas de toda forma, assim, apesar do equipamento não estar quebrado, o alarme está incorreto. Então, É uma falha de todo jeito, né? a falha não é tão grave, mas também não deixa de ser uma falha. Mais fácil de resolver. Isso. Bem, pessoal, última chance para fazer perguntas. Acho que agora já foi. Então, Beleza, agradeço aí a oportunidade e estou à disposição. Se alguém quiser entrar em contato, fica à vontade. isso, agradeço muito aí a disponibilidade, o trabalho excelente, né? Tem outro trabalho seu também que está aí na votação aí com o pessoal, né? Toda semana o pessoal está votando os temas que vão ter para frente. Eu nem coloquei hoje aqui o calendário, mas eu mando para vocês. E todo sábado, 17 horas, é que nem novela, a gente está aqui, sempre com temas diferentes. Num sábado apresentação, no outro sábado debate. Eu não me lembro agora, mas se não me engano, no próximo sábado é um debate sobre orçamento e manutenção. Desafios e soluções na elaboração de orçamento da manutenção. Então, foi um tema, inclusive, sugerido durante a conversa aqui. Eu pensei, pô, seria bom uma coisa assim. Aí eu só, opa, foi um tema bom falar na votação, a gente votou e ele ganhou. E a gente tá sempre assim, numa semana um debate e na outra semana uma apresentação de uns trabalhos. E a gente está começando a abrir para trabalhos que não foram apresentados no FIPEM. Então, se alguém queira fazer um trabalho e apresentar, é só mandar para a gente e a gente coloca ele lá na listinha de votação, ok? Então, agradeço Legal. muito, Leandro. Espero ver você aí todo sábado aí com a gente, para a gente ir crescendo esse... Deixar. Pode divulgar à vontade, tá? Pode divulgar à vontade e vamos abrindo aqui. No dia que o Webex chiar, a gente compra uma licença. Beleza. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela participação, pelas perguntas. Contribuiu muito com o nosso conhecimento aí. E assim que passar essa pandemia, eu vou dar uma visita lá na EPASA para aprender mais. Vá mesmo, estava esperando. Valeu, muito obrigado. Tchau.